3 grandes especialistas aqui falando sobre inovação, sobre ecossistemas de inovação, Revolução 4.0 e tudo isso. E nós aqui nos bastidores a coisa estava pegando mais fogo que ao vivo, então nós vamos botar fogo nesse negócio. Eu tenho trazido aqui para vocês, seguidamente com os nossos convidados, coisas relativas à cultura e à mentalidade do empresário gaúcho, né? Normalmente, uma pergunta recorrente minha é como é que os nossos convidados enxergam essa questão cultural do empresário, que tipicamente tem uma postura muitas vezes reativa ou de esperar que as coisas aconteçam para ver como é que vai ficar e depois buscar algo diferente para o seu negócio. Então, rapazes, gostaria que vocês dessem aí a sua opinião, vamos botar fogo no ar, não só nos bastidores, e fiquem à vontade. A gente olhou para o Paulo porque o Paulo estava botando fogo aqui, né? Eu acho que depois o Paulo pode pegar mais assim detalhada a questão, só que eu queria contribuir com uma visão que é a seguinte: eu acho que as pessoas em geral, as empresas, os empresários, eles ainda acham que não entendem a questão. Eles sentiram as dores, né, o reflexo na percepção do público, no declínio de performance, de vendas, mas não perceberam que que às vezes o problema não é o produto só deles, mas é toda a mentalidade da corporação. Por exemplo, eu já recebi várias vezes pessoas assim querendo fazer hackathons ou iniciativas para chamar startups para virem oferecer soluções. Para quem não sabe, Francisco, desculpa, o que é um hackathon? Hackathon é quando você tem assim um evento em que juntam várias startups ou pessoas em torno de um problema, né, para desenvolver soluções. Perfeito. Né, tipo uma festa de pijama de criativos, né? E o que acontece assim, aí você vê as pessoas falando, que legal e tal, mas só que essas pessoas primeiro elas querem de graça, não querem investir. E se alguma grande ideia sair, vai ser um mérito dessa startup, que eu vou poder investir nela, incubar no meu negócio, uma grande oportunidade para essas startups. Não, é uma grande oportunidade para a tua corporação também. Uhum. Então, eu acho que ainda existe uma falta de entendimento de que não é uma queda de braço assim, porque inclusive com essa mudança radical dos negócios, inclusive vai haver uma distribuição de renda e de concentração de poder muito forte. Então, quem hoje tem uma instituição incrivelmente grande, se ele não tem contato com o consumidor, logo isso some, né? Enfim, assim, eu acho que é importante uma certa humildade nas corporações quando elas despertam para a necessidade de se reinventar e se educar digitalmente e entender esse universo de inovação, de se colocar no mesmo nível também desses coletivos que podem ajudar a desenvolver essas soluções. Então, isso é uma coisa que eu acho importante. Eu acho que os empresários, em geral, ainda não entenderam, ainda acham que é uma moda, né? E que eles estão um degrau acima desses jovens incríveis que vão vir fazer soluções para eles, porque é uma grande oportunidade. Como várias ondas que vieram e foram embora, né? Ou então ele quer pegar esse jovem e trazer para dentro dele. Não, o Francisco é um cara muito genial, vem trabalhar para mim. Só que esse cara não quer trabalhar para ele. Ele quer continuar sendo livre, criativo, quer trabalhar para quem quer que seja. Ele quer trabalhar para ele, na verdade. Né? Ele quer trabalhar para ele e quer ter experiências, não quer comprar carro, não tem ambição de ter um apartamento, ele quer viver bem, ele vai escolher o que fazer com a vida dele. Exato. Então é muito importante que tu se preocupe em criar ambientes atrativos para que os talentos venham te dar soluções. Eles não são mais tão facilmente comprados, né? Eu acho que desculpa, Marcelo, eu só quero ajudar o que o Francisco falou agora, que recentemente eu tive num evento em Gramado, onde o Daniel Randon deu uma palestra, né? A Randon está fazendo 70 anos esse ano, ele dizendo o seguinte, que alguns questionamentos internos lá deles eram assim, mas como assim nós vamos abrir informações importantes da nossa corporação para o pessoal de startups que está vindo trabalhar com a gente aqui para procurar as inovações, né? Quer dizer, só para dar um exemplo do que tu acabou de falar. Mas vai lá, Marcelo. Não, exatamente. Eu acho que a visão assim que é colocada aqui como questionamento, né? Como é que é essa questão da cultura do empresariado gaúcho? Eu acho que o primeiro ponto talvez seja bom relembrar que o empresariado, o empresário gaúcho, ele veio de uma família ou de um banco escolar, né? Então a gente tenta aqui conectar um pouco essas coisas, né? Preciso, de novo, né, reforçar ou rever ou retrabalhar e ressignificar talvez a educação, o aprendizado para que um próximo empresariado
Tenha pelo menos aí uma visão diferente disso aí, né? E seja aquele que não diga, como acontece hoje, e a gente tem muito dessa vivência quase que no dia a dia, de que a gente mostra algo que pode ser, de fato, rompedor de barreiras para o próprio negócio, e esse empresário olha e diz, puxa, que legal, mas volta ano que vem porque eu estou mais preocupado agora com outras coisas, outras prioridades, e talvez não enxergue ali uma grande oportunidade. Então, como está dizendo o Francisco aqui, talvez não tenha entendido isso ainda, assim como, no meu entendimento, não entendeu que a inovação ela precisa ser gerenciada. A gente não pode ficar dependendo de talentos, né? Contrata alguém a preço de ouro, entrega tudo que ele precisa. Existem processos definidos para inovação, né? Sem dúvida. Que fique claro isso, porque infelizmente muita gente ainda tem o conceito de que para ser inovador você tem que ser um gênio, talento. E que isso é um talento e que é inato e não na verdade entregas concretas, né? Exatamente, gerencia. na verdade a inovação ela é ensinada, né? Assim como você tem a gestão de logística, a gestão de pessoas, gestão de marketing, a gestão de inovação. Exato. E eu entendo assim que o nosso cenário aqui não consegue compreender isso ainda, com algumas exceções muito positivas, né? E acaba falando muito da cultura da empresa, da cultura organizacional, mas que na verdade está falando de talvez uma caricatura organizacional, que não é aquela cultura que se precisa, ou aquela cultura muito bem-vinda hoje em dia, eu diria assim, né? Então acho que tem esse viés, assim, né? Não é uma caricatura, tem que de fato ser trabalhado e gerenciado para que tenha uma cultura positiva e que promova a inovação do seu negócio, do ambiente, do Estado, das pessoas, né? Show. E aí, Paulo, solta o verbo. O Marcelo comentou alguma coisa sobre a questão da cultura, né, de prioridade, né? Volta o ano que vem. O que a gente percebe é isso, quando o empresário não percebe o estágio que o mundo está vivendo, né, de transformação, inovação que está acontecendo, ele prioriza coisas que é aquilo que no dia a dia dele são as dores que ele sente, né? De pouca gente na loja, de pouca venda, da fábrica com custo alto, né? Isso são as dores que o empresário percebe, mas o sintoma oculto disso ele não está percebendo. Essa é a grande questão que a gente tem trazido dentro do estudo que a gente faz sobre maturidade digital, que é entender muito mais do que as dores todo mundo sabe as dores que a gente está sentindo, né, no dia a dia, mas o sintoma que muitas vezes está oculto, eu sempre falo que as piores doenças do mundo, os sintomas são ocultos. Quando eles aparecem, não tem mais cura. E essa questão do empresário dizer, não, volta o ano que vem porque eu tenho outra prioridade, é porque hoje o nosso empresário, e aí não é só o gaúcho, mas o gaúcho tem isso muito arraigado, ele é um empresário bombeiro, né? Ele começa de manhã apagando incêndio. Ele passa o dia inteiro resolvendo problemas do que aconteceu no dia anterior, na semana anterior, naquela planilha de vendas do mês anterior que ele precisa. Ele não tem tempo para pensar, para ir numa fábrica do futuro, para tomar um café, bater um papo. Uma das coisas que eu mais faço hoje, né, e digo para as pessoas assim, o que nós vamos fazer? Vamos tomar um café. Para quê? Vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos fugir daquele do dia a dia, da pauta da reunião da empresa, toda segunda-feira, às 9 da manhã, com a equipe de vendas, para ver o que aconteceu. A gente tem que parar de olhar para o que aconteceu no passado e olhar para o futuro. E aí, vindo para o lado do gaúcho, né, o gaúcho teve muito essa coisa de a formação na área educacional, a questão familiar, ele tem um modelo de sucesso das empresas, né? A gente tem empresas, tu acabou de citar, empresa com 70 anos de sucesso. Mas isso é o passado. Deu placa, né? Foi colocado num local bacana dentro da empresa, mas a gente precisa olhar para o futuro. Eu digo que a transformação digital não vai resolver o problema da empresa hoje, mas vai talvez, provavelmente, dar uma vida nova para ela daqui a 5, 10 anos. Pessoal, nosso papo está ótimo, eu vou puxar um intervalo comercial rapidinho e você que está nos assistindo viu que tem muito conteúdo aí, fique por aí, voltamos já já. Venha fazer sua formação na Sociedade Gaúcha de Coaching. 90% das nossas turmas são feitas por indicações. Líder em formações presenciais. Turmas com no máximo 25 participantes. Siga a SGC em nossas redes sociais. Ligue e venha fazer parte desta grande sociedade. Sociedade Gaúcha de Coaching. Você escreve a sua história. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total
Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, especialíssimos. Estamos num debate maravilhoso. Começamos a semana passada, agora estamos aqui no último bloco com 3 grandes especialistas do ecossistema de inovação, falando sobre transformação digital, revolução 4.0, tecnologia e muito mais coisa. Pessoal, eu quero fazer uma provocação aqui. Eu li recentemente um artigo no LinkedIn, que eu coloquei até no nosso grupo lá, Paulo, que teve um empresário que ele ficou 9 dias na China e durante o que chamou muito a atenção, várias coisas no artigo dele me chamou a atenção, mas uma em especial assim, me assustou no bom sentido, digamos, né? Acredito que nós vamos chegar aqui no Brasil nisso, mas só para ver o quanto outros ecossistemas estão na nossa frente. Que ele, durante os 9 dias, ele não usou cartão de crédito, durante os 9 dias ele não usou dinheiro, ele não viu as pessoas, melhor, na China usando dinheiro e usando cartão de crédito, usaram somente um aplicativo, uma plataforma chamada, muito forte na China, chamada WeChat. E aí, rapazes, o que falar sobre isso? Posso começar, porque Vai esse lá. é um assunto que eu questiono muito, tá? A gente tem 2 grandes modelos no mundo, né, ligado à inovação. O modelo americano, onde o principal norte deles é ser o número 1 do mundo, aí é Facebook número 1, Google número 1, Amazon, né, e o modelo chinês, que é o modelo com um ecossistema integrado de inovação. O WeChat tem mais de 1.500 empresas ali dentro. Exato. Então, vou pegar o exemplo do Brasil. Se eu quiser ir ao cinema, eu vou entrar num aplicativo do cinema, vou pagar num outro aplicativo do banco, vou usar um outro aplicativo para me deslocar. Não existe integração. Se eu for de carro, eu vou ter que usar um outro aplicativo para pagar o estacionamento. Cada um com sua vida própria e suas grandes dificuldades de atingir o mercado. Na China isso não existe. Eu estou batendo papo no chat com vocês, e aí tu coloca um produto, eu clico, compro, pago, tudo no mesmo ambiente, né? Isso, para o modelo brasileiro, eu entendo que ele é muito mais viável para o nosso modelo de empresa. Nós não vamos ter empresas que vai ser a número 1 no mundo, muito difícil isso, né? Mas participar de um ecossistema onde já tem uma base de usuários muito grande e poder acoplar ali a minha startup, que está começando agora, que tem poucos recursos para trabalhar com marketing, seria uma grande vantagem. E vocês acreditam que, por exemplo, para a nossa realidade hoje é muito mais o WhatsApp? Vocês acreditam que nós vamos migrar para isso? Vou entrar de novo na resposta nisso. Tá? O Brasil tem uma cultura ligada à gastronomia muito forte. Isso. Né? Os maiores aplicativos brasileiros são ligados à gastronomia. E eles estão se posicionando nesse modelo, do modelo chinês. Tá? Hoje, por exemplo, vou pegar meu dia típico. Eu comprei gás, usei um aplicativo. Vim para cá, peguei outro aplicativo. Esse modelo ele vai ter no mesmo ambiente, na mesma plataforma, todas as soluções possíveis. Isso já está acontecendo no Brasil, diria um pouco tarde, mas já está acontecendo, que isso vai nos trazer a possibilidade de ter um único aplicativo e ele vai estar integrado com tudo, com todos os ambientes. Então, tu acredita que sim? Eu acredito que esse é o melhor modelo para o Brasil, para o tipo de empresas que a gente tem aqui, né, principalmente das startups, que são pequenas, sem muitos recursos, para poder ter escala. Inclusive, né, Paulo, o governo chinês está fazendo exatamente isso. Ele está fazendo com que os pequenos comerciantes entrem para dentro das plataformas para poderem sobreviver dentro desse ecossistema. Exatamente. O próprio Carrefour, o único lugar do mundo que ele não tem o e-commerce próprio é na China. Ele está dentro de uma dessas plataformas. Olha só que interessante. E o brasileiro, talvez, que eu comentei lá no começo, do DNA brasileiro poder produzir um certo tipo de inovação em tecnologia, acho que é um povo muito talentoso para trabalhar uns com os outros, né? Tem muita simpatia, resiliência, talvez o modelo chinês funcionasse muito. Com certeza, nós somos muito fáceis de conversar com alguém, de se encontrar. O network é muito fácil, a prova é as redes sociais. Então imagina isso dentro de uma plataforma
que tivesse todas as soluções possíveis. Né? E todo ser número 1 parece insustentável em tese, então eu acho que tem mais futuro talvez. E você, não sei se vocês leram o Sapiens, né? Aquela questão que é ficção, né? A criação da ficção foi o que levou a civilização para um outro nível. E aí as pessoas não param para perceber que as empresas são inventadas, foi inventado esse conceito. O direito é uma ficção, né? O dinheiro é uma ficção. Então, tudo isso pode sempre mudar porque as pessoas querem uma experiência, elas querem uma entrega. Eu não faço questão de sacar aqui o meu cartão e fazer um pagamento, eu quero resolver essa transação e sair com algo do meu desejo. Então, quanto mais fluírem as coisas, mais humanas são e melhores. E já que nós estamos falando, adorei esse viés que a gente puxou agora, já que nós estamos falando de meios de pagamento, vamos falar de grana. O que vocês entendem das criptomoedas? E aí não estou falando só de Bitcoin, estou falando das criptomoedas, do movimento de criptomoedas, porque agora já existem sites especializados, está claro que os bancos estão aderindo também a isso, já existem operações oficiais de criptomoedas, e aí, nós vamos para essa linha mesmo? Ou é especulação, ou é onda? O que vocês entendem sobre isso? Eu acho que ainda é cedo para a gente estar tendo algumas definições a respeito de quais caminhos, né, a humanidade vai tomar. Né? Acho que as coisas estão mudando tão rápido e tão profundamente que é até muito corajoso alguém chegar e dizer alguma coisa nesse sentido. Nem o Alvin Toffler, eu acho que essa altura... Exatamente. Né? Mas eu acho que, assim, pelo que a gente vê, há uma grande possibilidade de ter um sucesso, eu diria assim. Né? Mas talvez como uma alternativa, como um caminho, né? Um de 2 ou 3 caminhos possíveis e representativos, né? Ao mesmo tempo, acho que por talvez ser uma das representações daquilo que é mais intangível, né, criptomoeda, uma moeda virtual ou qualquer outro nome que a gente queira dar, fica sempre um pouco mais difícil das coisas se concretizarem, me parece. Uma visão talvez, uma abordagem minha mais generalista da coisa, né? Conservadora, né? Mas ao mesmo tempo não dá para frear esse tipo de coisa. Esse e outros tipos de exemplos que estão aí, não se freia isso, né? Eu Tem uma vida própria, eu diria. A criptomoeda é uma consequência da internet, né? A internet nasceu descentralizada, sem estar embaixo de um poder de algum país, né? Mesmo que tenha algumas restrições em vários lugares do planeta, ele é uma consequência do que a internet trouxe, né? A liberdade de acesso, a gente está conectado ao mundo inteiro. Óbvio que tem muitas forças contrárias, né? Governos não querem porque não botam a mão, né? No momento que não gera uma possibilidade de ter um imposto e um controle, isso tem uma barreira muito grande. Talvez isso seja um grande empecilho para as coisas acontecerem, mas eu acredito que esse é o caminho natural da sociedade partir para a criptomoeda também. E mesmo que ela em si, como uma tecnologia, não seja, a tendência por trás dela é real. Né? Ela traduz uma mudança de mentalidade e vontade do público. Né? O Uber entrou em Porto Alegre por quê? Né? Não havia uma vontade política para isso, né? Não queria se comprar uma briga. Simplesmente o usuário é que decidiu. Os hábitos dos usuários, o que as pessoas, as vontades, a experiência delas é que dita como as tecnologias vão evoluir. E isso é muito legal, esse protagonismo das pessoas. E entrou também até sem uma própria manifestação do consumidor, né? Ele não sabia, era um modelo que não existia. Então, assim como a Apple lá atrás lançou o iPhone, os produtos que as pessoas não estavam solicitando, mas se adaptaram, o usuário se adaptou muito rápido, né? E é como disse o Francisco, isso me gera uma experiência favorável, ótimo, eu quero. E no momento que a sociedade começa a perceber que essa experiência é muito boa, né, não preciso estar vinculado a um determinado banco, que eu tenho que ir lá, a um governo, ao imposto, eu quero isso para a minha vida, né? Isso acaba fazendo parte, né, de uma experiência das pessoas, enfim, como um todo, e a gente tem que entender que isso aí, ampliando isso, de uma pessoa você tem um mercado, né? De um mercado você tem mais de um e onde você pode estar explorando isso, vendendo os produtos ou os serviços, as experiências, né? Mas você vai assim, por exemplo, falando do desejo dos consumidores, das pessoas, né? Você não precisa estar apegado à tecnologia para entender ou para demonstrar isso, né? A gente vive num ambiente assim onde qualquer pequena mudança no ambiente urbano positiva, ela é acolhida, né, pela comunidade. Você vê uma praça restaurada, as pessoas vão e tomam conta. E passam o seu domingo, o fim de semana ali. Né? Não pediram, quer dizer, até pediram, né?
Mas assim, pela prefeitura, alguém veio e fez aquilo acontecer. As pessoas tomam conta daquilo, né? Se apropriam daquilo, né? E eu acho que é muito parecido com o que deve acontecer aí, parece, né? Difícil, né? De fato, definir, mas com a criptomoeda, com o blockchain de uma maneira um pouco mais ampla, né? Há um desejo, talvez antes sem conhecer, né? Sem saber como é que vai ser, mas, cara, vamos por aqui, se tivesse tal coisa, e você vai experimentando e vai aderindo aqui. Eu diria que até é uma necessidade não atendida, né? Sim. Não estou sendo atendido a algumas coisas, nem sei exatamente o que pode né, ser melhor, mas no momento que chega e aparece, e as pessoas percebem que é melhor, elas acabam aderindo, né? É a curadoria da experiência. 100%. Rapazes, eu quero abordar nos finalmente do nosso programa uma parte que é aguda quando se fala em emprego. Né? Estamos aí com 12,8 milhões de desempregados, tecnologia, nós falamos o tempo todo aí nesses 2 programas sobre isso. Eu tenho uma opinião muito particular, mas gostaria de ouvir vocês. Os empregos voltarão com a economia do Brasil aquecida, né? Depois de todas essas reformas que todos nós estamos acompanhando, sim ou não, na opinião de vocês. Vocês veem de forma positiva, de forma negativa, enfim, gostaria que vocês trouxessem a visão aí como empresários, como pessoas que estão envolvidas diretamente com a tecnologia. Eu diria que é importante entender que as coisas não voltarão a ser como eram, elas estão sempre em transformação. Perfeito. E quem ainda não abraçou esse conceito como uma oportunidade, não ouviu todo o programa e os grandes problemas que a gente aponta, né? Às vezes as pessoas são vítimas das suas próprias percepções, né? E por isso que é tão importante sair do seu quadrado e ser enxergado através dos olhos dos outros, né? Às vezes. Eu acho que a tecnologia em si, ela só vem para trazer possibilidades, para trazer produtos, para trazer serviços, para trazer riqueza para a população em geral. Existe esse dilema se a tecnologia vem e acaba com empregos. Afinal, a gente precisa ou não de empregos? A gente precisa de algo prático que vem deles, que é um sustento, né, e uma forma de ter experiências. Tudo isso sempre vai se alterar. O Michael Babb, que é um dos mentores internacionais da fábrica, esteve aqui, inclusive, ano passado, e uma coisa que ele falava era o imposto dos robôs, né? Que quando você tirasse empregos por uma inserção de tecnologia de inteligência artificial, que se gerasse algum tipo de taxa que se revertesse em benefício, para que se criasse um tipo de mecanismo, como tem alguns lugares do mundo em que às vezes a pessoa é paga para não trabalhar, né? Então, eu acho que o futuro ele está em aberto, e eu acho que ele é preciso ser encarado sem 2 coisas, sem medo e sem a ilusão que algum dia as coisas vão voltar a ser como eram. Perfeito. Eu diria que falei isso até na primeira edição do programa, né? E a gente continua um ano depois, praticamente o mesmo número, arredondando 13 milhões de desempregados. Isso. Eu digo, sempre tem uma percepção muito clara que 50% dessas pessoas não voltam para ter aquele emprego que ela tinha antes, porque aquela função não existe mais. É como o Francisco colocou, a gente ainda continua, né, balizando o mercado por emprego, por quantidade, o faturamento das empresas. Emprego e não trabalho, emprego né, Paulo? E não trabalho. Né? Ao mesmo tempo que a gente continua tendo quase 13 milhões de desempregados, o número de MEI, né, profissionais, pessoas que criaram a sua própria empresa, aumentou muito. E eu, sinceramente, gostaria que esse crescimento fosse por entendimento das pessoas, não por necessidade. Estou desempregado, fico alguns meses procurando emprego, não consigo, bom, vou fazer alguma coisa. Se eu sei cozinhar, vou ser cozinheiro, se eu sei fazer alguma outra atividade. Então, a gente volta de novo na questão da educação. Perfeito. Né? A gente hoje forma pessoas para trabalhar. A educação, no início, ela forma o quê? Um jovem para prestar um concurso, um vestibular, uma prova do Enem, para poder ir para uma faculdade. Mas será que o que ele está fazendo hoje, essa profissão que talvez ele esteja decidindo agora, daqui a 5 anos vai existir? Então, de novo, né, a gente precisa olhar para frente sem medo e sem preconceito sobre as coisas que vão surgir. Há poucos dias eu falei numa apresentação sobre operador de drone. Eu vi que as pessoas, né, até ironizaram um pouco. Né? Mas a gente não tem um motorista de táxi, que é uma profissão respeitada. Né? Hoje é um motorista de Uber, que é uma pessoa autônoma. Né? Existe, de novo, existe o trabalho e existe o emprego. A gente precisa começar a pensar não em construir fábricas para produzir produto com X empregados. Para mim, a grande transformação que o nosso Estado e o Brasil vai fazer quando a gente começar a ter
uma fábrica de conhecimento, a gente produzir conhecimento. O que eu vou ser daqui a 5 anos, eu sinceramente não sei. E eu diria, Paulo, que aquele clichê de pensar fora da caixa, ele mudou. Agora é estar fora da caixa, né? Não é nem pensar Alguns já mais. dizem que nem caixa mais Nem tem, caixa né, tem mas- mais, né? É verdade. Exatamente isso, né? E aí, Marcelo? Não, eu corroboro com os colegas aqui. Eu acredito que não, que a gente não vai ter os empregos de volta. O que a gente vai ter, talvez, entendo desta forma, é outros modos, outros modelos, outros tipos de inserção num espaço que me traz renda, me traz sustentação financeira, também financeira, mas até o emprego, a palavra é questionada, né? Questionável hoje, né? Porque não é emprego, é um trabalho, é uma É forma isso de aí. estar. Uma atividade. É uma atividade, atividade, exato. entendeu? Até porque, já se falou aqui, se fala bastante, acho que é bem forte isso, de que a gente não sabe o que os nossos filhos vão fazer profissionalmente em poucos anos, né? Então, talvez a gente possa antecipar algumas coisas, mas sem nenhuma certeza, né? Dando hoje para eles, para as crianças, né, uma formação mais adequada, mais voltada para um futuro, que eu acho que ele vai entrar pela porta dos fundos, ele vai entrar petulante, né? Acho que o Francisco falou de não podemos ser iludidos aqui por nós mesmos de que, não, ele vai chegar chegando e a gente tem que tentar estar um pouco preparado. Agora, Perfeito. de fato, não vai ser como era. Isso é Rapaz, certo. nosso papo está ótimo. Eu preciso que vocês façam as suas considerações finais, que nós estamos com o nosso tempo quase estourado. Francisco, por gentileza. Eu gostaria de deixar assim uma afirmação de que o mais importante é criar experiências e ambientes que enriquecem as pessoas, que exaltam a realização delas, a criatividade, em que elas têm vidas felizes, não importa qual é o modelo disso. E se isso é uma discussão sobre profissão, trabalho, ou como se vai trabalhar no ambiente coletivo ou não. Nós temos que estar sempre muito atentos para estarmos criando essas situações que atraem talentos para junto de nós, que a gente quer estar rodeado de pessoas, né? E a gente tem que criar as circunstâncias para que isso possa acontecer. E ter atenção sobre a mudança rápida de mentalidade. Quando me perguntam lá na Fábrica do Futuro, mas vocês não têm estacionamento, né? Aí eu sempre dei vontade de responder, né? Para quê? Para o carro. O que é isso? Obrigado, viu, Francisco, pela tua participação aqui conosco. Paulo? Indo nessa linha, né, a gente tem um projeto de uma grande obra pública que prevê estacionamento para 600 carros. Mesma pergunta, para quê? Quem montou esse projeto é alguém que pensou há 20 anos atrás, que é o tempo que esse projeto está rodando em Porto Alegre. Mas eu diria como recado final que os empresários precisam parar de pensar como empresário do setor. Né? Quem é do varejo tem que parar de pensar como varejista, quem é da indústria tem que parar de pensar como o industriário e tem que pensar como uma empresa digital. O que ela faz no meio do caminho, que momento que ela produz, fabrica, vende, isso está alterando completamente. Então, no momento que a gente para de pensar como uma pessoa daquele setor e passa a pensar como uma empresa digital, que em algum momento do seu dia a dia ele pode produzir, pode vender, a gente começa a ter realmente inovação dentro do negócio, a transformação. E a dica final é, para exercitar isso, participe de eventos de setores que não são do seu setor. É o melhor momento que a gente para e começa a entender, puxa, aquela indústria é muito bem pensada que eu posso aplicar no meu varejo, por exemplo. Então, a dica prática é participe de eventos de outros setores, conheça empresas de outros tipos de negócio, que isso ajuda a abrir a mente. E aí a gente passa a pensar de forma digital. Paulo, muito obrigado pela tua participação. Eu acho que a gente falou bastante aqui sobre empresariado, né? Sobre cultura organizacional, cultura voltada à inovação, educação, falamos várias coisas, né? Transformação. E eu acho que tudo isso a gente talvez possa convergir, né? Para qualquer tipo de organização, não necessariamente uma empresa. Nós podemos estar falando de uma organização de qualquer setor, de qualquer teor, né? Uma escola, por exemplo, né? Um hospital, uma cidade, né? Um órgão público, uma prefeitura, né? Então, acho que isso aí é importante a gente ter essa noção de que se preciso de ajuda para chegar num objetivo que eu enxergo que é possível, mas talvez não saiba como, por não ter entendido, por não conhecer, né? Por ter alguma
carência aí de informação, de conhecimento, por ter medo, falamos de tudo isso aqui, né? Talvez pedir ajuda possa ser uma saída importante, interessante, né? Então a gente tem assim mecanismos, temos pessoas, né? Conhecimento, talento, métodos, metodologias, né? O que talvez falte é a gente conversar mais, né? Empresariados, mas outras organizações como um todo. Eu acho que temos aí faca e queijo na mão, mas também não podemos estar nos iludindo, como foi falado aqui, né? O futuro está chegando aí. Talvez para alguns segmentos já chegou, alguns já estão surfando num futuro que não é futuro, que é presente já, com tecnologia, mas com muita humanidade, né? Com muita gente fazendo a coisa de fato acontecer. Perfeito. Obrigado, Marcelo, Obrigado. pela participação. A você que nos acompanha todo domingo, às 23h30, sempre um programa novinho em folha, trazendo para você o que há de mais moderno e atual em termos de negócios no Brasil, no mundo e aqui no nosso querido Rio Grande do Sul. Eu quero dizer a você que assistiu esses 2 programas maravilhosos com muito conteúdo, que o meu recado final é reinvenção. Todos nós precisamos nos reinventar e esse programa tem procurado trazer esse recado de maneira muito forte, muito diretiva, para todos os empresários, para todos os colaboradores, para todas aquelas pessoas que nos assistem. Então, muito obrigado pela sua audiência e até o domingo que vem.